uma coisa que te dá muito prazer e que vai ser um diferencial no seu trabalho, que você vai gostar de usar a seu favor ou a favor do mundo, uma característica sua, às vezes é uma característica que justamente foi muito criticada pelos outros. Não quer dizer que ali não esteja um grande potencial seu. É tudo uma questão de como a gente vai desenvolver aquela habilidade ou aquela qualidade na gente. Oi, meu nome é Letícia, bem-vindos ao meu canal. Normalmente a gente fala aqui sobre maneiras que a gente pode encontrar para se sentir um pouquinho melhor com nós mesmos. E isso vem da minha cabeça, das coisas que eu vou passando, das coisas que eu vou sofrendo. Não é do ponto de vista de uma especialista. Uma especialista em sofrência, talvez, mas não especialista universitária, com certeza. E ano passado teve uma live aqui no canal pra gente falar sobre metas, depois eu fiz alguns vídeos que eu acho que ficaram bem legais, se você quiser dar uma olhada. E no meio disso, me veio algumas questões de... E quando a pessoa não sabe ainda com o que ela quer trabalhar, quais são os talentos dela, o que ela acha que vai ser o propósito ou a vocação dela. O que a gente faz quando a gente não sabe muito bem no que a gente é bom. Então eu queria trazer para você hoje 5 reflexões sobre coisas que eu acho que podem te ajudar a entender essa coisa de propósito, essa coisa de vocação. Eu acho que elas vão te ajudar a entender mais sobre você e entender melhor quais que são as suas possibilidades. Então vamos começar agora com a primeira reflexão, que é: o seu propósito não precisa englobar tudo. Eu não sei se vocês já viram o método Ikigai japonês, ele é muito clássico, quando você vai entrando nesses vídeos de autoconhecimento ele tende a aparecer. Mas o que me chama muita atenção dele são vários círculos que vão sendo Enfim, são círculos que vão lá sendo com alguma coisa e eles tem partes em comum. Desculpa, professores de matemática. No meio disso, você tem o que traz dinheiro, o que o mundo precisa, quais são os seus talentos, o que você ama fazer. E nessas intersecções que tem, são coisas diferentes. Uma vai ser o seu propósito, o outro pode ser o seu trabalho, o outro vai ser a sua vocação. E o que isso me fez pensar? Que justamente a gente não tem que ter ansiedade de que aquilo que a gente vai fazer de bom pro mundo, aquilo que a gente tem para oferecer pro mundo, que aquilo necessariamente vai trazer ganhos financeiros. Se você tem talento para alguma coisa, aquilo necessariamente vai te trazer ganhos financeiros, você vai conseguir ver o bem que você vai trazer pro mundo com esse seu talento e que vai ser tudo funcionando muito bem, perfeito junto. É legal quando acontece de por acaso todos estarem juntos, mas muitas vezes tudo isso caber no mesmo prato tem muito mais a ver com o seu alinhamento, com a maneira que você se conduz, com a postura que você vai ter nesses ambientes de trabalho, nos ambientes em que você vai ocupar, do que necessariamente o mundo te dá de bandeja. Olha, existe esse emprego que paga bem, você vai sentir que o mundo tá ficando melhor por causa dele e é justamente aquilo que você é muito bom. Nem sempre cabe tudo isso. Eu vou falar um tópico mais pra frente que eu acho que realmente explodiu minha cabeça quando eu falei disso na live, mas a gente já entra nele, eu tenho que segurar minha ansiedade. Então, por exemplo, no meu caso, eu em geral sou uma boa comunicadora, eu sou sensível à necessidade dos outros, eu sou uma pessoa bem empática. Então, eu gosto muito de trabalhos em que eu posso me conectar com o outro, deixar o outro melhor, usar minha comunicação para isso. E às vezes isso se dá como atriz, isso vira um talento para mim como atriz, e daí eu vou lá e faço um filme muito legal, as pessoas gostam. E às vezes simplesmente não tem trabalho para mim como atriz. E daí, às vezes, isso tem que se expressar em eu sendo uma boa garçonete, porque de novo eu vou ser empática à situação do cliente, eu vou entender as necessidades que ele está passando, como ele vai gostar de ser atendido, e eu vou me adequar a isso e me comunicar bem com ele. Então, garçonete, por mais que não seja a minha arte, eu ainda estou usando as minhas habilidades e tá pagando as minhas contas. Todo mundo aqui é adulto. Não existe isso de ficar passando fome, ficar criando dívida, só passar perrengue porque você não quer sair um pouco da sua área para poder dar conta das contas. A gente vive nesse mundo, sejamos realistas. Segunda parte, ela vai amadurecendo com o tempo. A gente achar que a nossa noção, a nossa percepção de mundo agora está tão completa assim, que você consegue criar um propósito para você que não vai mudar ao longo dos próximos 50 anos que você vai viver, é muita prepotência. Você tá ali com a sua ideia do seu potencial, do que você pode fazer, de quais podem ser os seus propósitos, e os boizinhos vão caminhando e a vida vai te levando, você vai aprendendo mais e vai agregando ou mudando radicalmente o que você acha que é a sua vocação, que é seu propósito, tudo bem, e mudando com o tempo, tá, Sussa? Terceira parte, agora a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre os seus talentos e sobre
o que é realmente estar trabalhando naquilo que é do seu interesse, o que é realmente seguir sua vocação, o que é realmente entender qual que é o seu chamado. Primeira coisa, sem autoconhecimento, sem anos de tentar se entender, sem aprender a reconhecer o seu valor, sem aprender a reconhecer as suas conquistas, não vai rolar. A gente precisa começar a aprender a dar um tapinha nos ombros para começar a reconhecer aquelas coisas que a gente faz bem, porque se a gente tá naquela mentalidade de só se destruir, de só não olhar para o que a gente tem de bom, vai ser muito difícil a gente reconhecer nossa vocação, porque a gente nunca para olhar o que é bom em nós. Então, começar a olhar para você, se descobrir o que você faz de bem, o que te torna mais alegre, o que te deixa satisfeito. Sobre isso de o que você faz bem, bota uma estrelinha, segura, porque a última dica tem a ver com isso, tá bom? Bota uma estrelinha, segura esse assunto que a gente vai voltar mais pra frente. O que acontece? Em todo trabalho não existe extensão. Tô confusa hoje. Em todo trabalho, sem exceção, tem perrengue, tem dificuldade, tem problemas no sistema de como aquele trabalho foi estruturado, que vem de muito antes de você. E com isso, a pergunta é, e isso eu peguei da Elizabeth Gilbert, é esse o nome dela? A moça que escreveu Rezar, Comer, Rezar e Amar. Eu acho que é isso. Ela fala, pelo que você estaria disposto a comer um sanduíche de cocô, para não falar a outra palavra que é considerada palavrão e o YouTube fica bravo comigo. Pelo que você estaria disposto a passar esses perrengues? É claro que existem limites saudáveis que você pode colocar e tentar mudar o ambiente, mas a questão é, sempre vai ter perrengue, sempre vai ter problema numa área de trabalho. Não tem uma exceção. Ah, só uma coisa, esse canal é piquititito, então quando você dá like, quando você comenta e se você quiser se inscrever nele, ajuda muito esse canal que é desse tamanho e ele pode ficar assim mais fortalecido se você quiser dar uma ajuda. E de novo, coloque limites saudáveis, não estamos falando de nenhum abuso mental, emocional, nem de problemas trabalhistas. Tem coisas que a gente precisa mudar, tem limites importantes, mas por qual trabalho os perrengues ainda assim valem a pena? E por último, quinta dica, por mais que às vezes a gente tenha talentos e habilidades que a gente pode reconhecer em nós mesmos, que são coisas que a gente olha e fala, eu acho que eu faço isso bem, não é porque você vê uma certa qualidade em você que ela também não seja meio problemática. Por exemplo, pra mim, eu ser tão sensível, chorona do jeito que eu sou e tão comunicativa, sempre deu meio R. Sempre me colocou em situações difíceis, porque as pessoas usavam aquilo pra me criticar, pra me colocar em ciladas em ambiente de trabalho. Eu já passei por umas coisas assim, chatinhas, que eu pensei, por que eu não podia ser diferente? Por que eu só não podia ser mais sossegada? Por que eu tenho que ser sempre tão falante? Por que eu tenho que ser desse jeitinho que as pessoas dizem que é irritante? Bom, dane-se essas pessoas que usavam isso como crítica. Eu vou trabalhar isso em mim, vou desenvolver essa característica em mim para que ela seja mais saudável, para que ela seja mais respeitada, para que ela seja melhor utilizada e vou usar isso a meu favor. Vou usar a minha sensibilidade, a minha comunicação para falar bem num canal do YouTube, para trazer um pouquinho de alegria nas redes sociais. Já passei por muito disso e é a mesma qualidade que é a minha comunicação, que é eu falar bastante, que eu acho que me permite fazer esse canal. E isso me causou já muitos problemas, mas se eu trabalho, se eu aprendo a lidar com essa característica minha, se eu cresço e amadureço para lidar com ela de uma maneira melhor, eu posso usar ela pelo meu trabalho, eu posso ver nela um potencial. Mas não é porque a gente tem uma facilidade ou uma característica X que aquela característica vai ser só boa e vai nos levar muito longe. Não, muitas vezes exige muito amadurecimento, muito aprender a lidar com aquela característica nossa. Às vezes uma coisa que te dá muito prazer e que vai ser um diferencial no seu trabalho, que você vai gostar de usar a seu favor ou a favor do mundo, uma característica sua, às vezes é uma característica que justamente foi muito criticada pelos outros. Não quer dizer que ali não esteja um grande potencial seu. É tudo uma questão de como a gente vai desenvolver aquela habilidade ou aquela qualidade na gente. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado de ter essas reflexões que tenham ajudado vocês a se ligarem no propósito de vocês mesmos. E um super beijo. Tchau!